Precisei interromper o nosso vídeo anterior, porque o interfone tocou, mas podemos voltar agora à questão do sabor da maçã. Como que eu posso conhecer o sabor da maçã? Como eu posso conhecer sobre a experiência de saborear a maçã? E uma coisa é a minha experiência de saborear a maçã. Mas como que eu posso conhecer a experiência de outra pessoa de saborear? E para a psicologia, essas perguntas fazem muito sentido. Porque afinal de contas, quando eu ouço alguém contar sobre algo, vamos imaginar que eu estou escutando alguém contar sobre uma maçã, não é essa maçã objeto que me importa. Essa maçã com propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades nutricionais. Se alguém me conta sobre a maçã, eu não vou pensar na maçã descrita por conhecimentos científicos objetivos. Eu vou querer saber o que é a maçã para aquela pessoa. O que é a experiência de saborear a maçã para aquela pessoa. E essa ideia de maçã a gente pode levar para as mais diferentes ideias, né? Se alguém na clínica, eu estou num contexto de escuta psicoterapêutica, me fala sobre família, eu vou querer saber o que é a experiência de ser família para aquela pessoa. Não uma descrição, uma definição de família geral, nem mesmo o que é família para mim. Se a pessoa está me falando sobre mágoa, mais uma vez, eu vou querer saber como a mágoa é experimentada por aquela pessoa. De nada adianta uma explicação teórica sobre a mágoa, ou olhar no dicionário a definição de mágoa. O que é mágoa na experiência daquela pessoa? Não adianta também eu querer tomar como parâmetro as minhas mágoas, porque às vezes a forma como eu percebo, a forma como eu experiencio uma mágoa não é da pessoa que eu estou escutando. Mesmo que a pessoa diga assim, IMES, essa pessoa estuda no IMES, essa pessoa estudou no IMES. Eu não vou querer saber o IMES no sentido de qual que é o endereço do IMES, qual que é o documento de registro, a pessoa jurídica do IMES. Eu não vou querer saber o prédio do IMES, a arquitetura do prédio do IMES, nem vou querer saber características específicas dos documentos, da grade curricular, do projeto pedagógico. Mesmo que eu conheça o IMES, mesmo que eu tenha uma relação afetuosa de carinho pelo IMES, quando eu estou num contexto de escuta e ouço alguém me dizer IMES, o que eu vou buscar conhecer é o que IMES significa para aquela pessoa. É o que é o IMES no contexto da experiência daquela pessoa. Então, no nosso vídeo anterior, que nós precisamos interromper, nós estávamos falando da percepção. Como é que alguém percebe? Porque uma coisa é eu perceber a maçã, outra coisa é eu perceber o sabor da maçã. Agora, a gente está pensando nessa pergunta que é muito importante para a psicologia, que é como é que eu posso conhecer a forma de perceber de alguém? Como é que eu posso conhecer a forma daquela pessoa de perceber aquela experiência? Porque eu posso ter experiências muito parecidas, eu posso passar por situações muito parecidas, eu posso até mesmo ter sentimentos parecidos, mas isso não quer dizer que eu percebo da mesma forma. Como que eu posso conhecer a forma de perceber de alguém? Para a gente responder essa questão, vamos entrar então numa diferenciação que é fundamental para nós estudarmos a fenomenologia.
e é a diferença entre os fatos e os fenômenos. Vamos imaginar que a maçã é vermelha? É um fato. A maçã tem uma forma arredondada? É um fato. A maçã pode ser mordida? É um fato. A maçã tem propriedades nutricionais positivas, recomendáveis? É um fato. São informações desse conhecimento objetivo sobre a maçã. Nesse caso, a maçã como objeto é um fato. Essa maçã que está aqui comigo agora, né? Esses fatos sobre a maçã vão ser verdade, mesmo se qualquer um de vocês pegar uma maçã, mesmo se cada um de vocês estudar essa mesma maçã. Se outras pessoas estudarem uma mesma maçã, vão chegar a constatações sobre a cor, sobre o tamanho, sobre o formato, sobre a propriedade nutricional, que são fatos. E aí, os fatos não são importantes? Esse conhecimento objetivo não é importante? Claro que é, mas é só uma dimensão da experiência. E é aí que vem a crítica fenomenológica. Será que a gente vai tentar entender a percepção humana apenas pensando nos fatos? Por quê? Uma coisa é a maçã como objeto. Outra coisa é a maçã como eu percebo a maçã na minha experiência. Existe a maçã diferente de mim como objeto, mas existe a maçã como algo que eu mordo, que eu saboreio, que eu aprecio ou que não aprecio, que abre meu apetite ou que não abre meu apetite. Então, para além da maçã como um fato, existe a maçã na minha experiência. Pensando a maçã na minha experiência, uma questão importante é a do sabor. Alguém poderia vir e estudar o meu paladar, né? Aí eu estudo eu que vou me tornar um objeto de estudo. Vai estudar meu paladar, minhas papilas gustativas, vai estudar como é meu aparelho digestivo para tentar entender o sabor da maçã. Será que essa pessoa conseguiria pegar uma amostra da minha saliva ou pegar uma amostra do meu suco gástrico e falar, o sabor da maçã é esse? Não. Olha que impasse. Eu não consigo saber nem o sabor da maçã estudando a maçã, nem o sabor da maçã estudando as minhas propriedades gustativas. Por quê? E agora, né, vocês viram que eu cismei com a maçã, mas é que eu considero um exemplo bem didático. Uma frase da Clarice Lispector para a gente pensar. Vou colocar a frase aqui abaixo também. Que o sabor de uma fruta não está nem na fruta, nem no paladar. O sabor de uma fruta está no contato da fruta com o paladar. E esse movimento, gente, ele é muito importante. No momento em que, mordo a maçã, esse contato do pedaço de maçã com o meu paladar que gerará o sabor. Então, o sabor não está nem no sujeito, nem no objeto, mas está no contato. O sabor não está nem no sujeito, nem no objeto, mas está o entre. E é isso o que na fenomenologia a gente busca conhecer. O contato, o entre, a experiência entre o paladar e a maçã. A experiência entre o sujeito e o objeto. Então, para a fenomenologia, não faz sentido estudar o ser como sujeito, nem o mundo como objeto. O que nós queremos é a relação, a experiência do contato, o entre, o ser
no mundo, o ser no mundo. Tá dando para entender melhor esse conceito de ser no mundo? Não dá para separar quem morde a maçã da maçã mordida, porque para entender o sabor a gente precisa olhar para esse contato. Então, enquanto quando eu estou estudando fatos, é muito relevante saber as propriedades nutricionais da maçã, as propriedades químicas, as propriedades físicas, as propriedades biológicas, as propriedades cientificamente observáveis, objetivamente estudáveis. Do mesmo jeito que, nossa, imagina o quanto a gente avança sabendo sobre o paladar, sobre as papilas gustativas, sobre a parte digestiva, sobre o estômago, sobre como que acontece a digestão no estômago, como que o suco gástrico participa. Gente, quanto o conhecimento científico nos leva a avançar. Mas o conhecimento científico separa sujeito e objeto. E o nosso desafio aqui é que, para compreender a experiência de ser, nós não podemos separar ser e mundo. É muito importante a gente pensar esse espaço entre, é muito importante a gente pensar essa relação, é muito importante a gente pensar o contato, ao invés de pensar ser e mundo, pensar o ser no mundo. Essa é então a diferença de fato para fenômeno. Fato é o que acontece. Fato é o que eu estou descrevendo do objeto. Então, um fato objetivo, a maçã é vermelha. Esse é um fato. E o fenômeno? O fenômeno não está no fato, no dado objetivo, no que acontece, mas como aquilo que acontece é percebido por quem percebe aquilo que acontece no momento que acontece. Vamos lá. Como aquilo que acontece é percebido por quem percebe aquilo que acontece no momento que acontece. Então, o sabor da maçã. Como que esse sabor é percebido no momento em que a maçã é saboreada, da forma como a maçã é saboreada pela pessoa que saboreia. É um fenômeno. O fenômeno não está no fato objetivo. O fenômeno está em como aquela experiência acontece, como aquela experiência é vivida, como aquela experiência é vivida, tal como é vivida, da forma que ela é vivida, no momento que ela é vivida por quem a vive. Olha que doideira, é como se a gente buscasse conhecer nosso ser no mundo, nossas formas de viver, nossas relações, pensando não o sujeito que vive os fatos, mas a experiência de quem vive, da forma como essa experiência é vivida, no momento que essa experiência é vivida por quem a vive. E aí a gente volta em uma outra questão. Lembra que eu perguntei, será que o sabor que eu sinto quando eu como uma maçã é o mesmo sabor que vocês sentem quando comem uma maçã? E além disso, será que o sabor que eu lembro que a maçã tem é o mesmo sabor se eu morder a maçã agora? Eu nunca havia mordido numa maçã gravando. Então isso já torna a experiência muito nova. Lembrando que o fenômeno é o que acontece, tal como acontece, no momento que acontece, como é percebido por quem percebe. Então o sabor da maçã já é totalmente novo pelo próprio fato de estar sendo gravado
e de eu estar descrevendo a experiência de comer uma maçã aqui com vocês. Se vocês estão achando que eu estou muito cismada com a maçã, que é uma coisa tão simples, pois é, a fenomenologia é sobre as coisas simples. E sobre como não há nada de simples no simples. Num sentido, gente, que pode ser que a minha experiência de saborear a maçã, ela vai ser prejudicada, ela vai ser atrapalhada, vai ter uma interferência se, ao invés de eu estar no meu contato do paladar com a maçã, eu ficar pensando em experiências anteriores. Nossa, uma maçã que eu comi estava tão sem graça, ou então uma maçã que eu comi e engasguei, ou então uma maçã do amor que estava toda docinha, e aí eu vou, mordo essa maçã e nem mesmo me atento à experiência. Para eu conseguir estar ali e perceber a experiência tal como ela acontece, da forma que ela é percebida, no momento que ela é percebida por quem a percebe, existe um exercício que eu consegui deixar para lá, eu consegui colocar entre parênteses as minhas concepções anteriores. É eu não chegar para saborear uma maçã já com a minha ideia de maçã. Com a maçã, isso a gente vai visualizando, mas imagina os outros exemplos que eu dei. Se alguém me fala de família e eu escuto já com a minha ideia de família. Se alguém me fala de mágoa e eu escuto já com os meus pensamentos, minhas concepções, minhas lembranças, minhas associações com a mágoa. Ou se eu escuto alguém me contar sobre a experiência do IMES e ao invés de ouvir essa pessoa tal como ela percebe, da forma que ela percebe, no momento que ela percebe como é percebido por ela, eu pego a minha ideia de IMES, as minhas lembranças do IMES, as minhas associações do IMES e como se fosse um filtro que vai acabar interferindo. Para a fenomenologia, para a gente conhecer o modo de perceber de alguém, a gente precisa conseguir suspender essas concepções, esses preconceitos, esses julgamentos, essas imagens, essas associações, essas memórias. A gente precisa conseguir se despir, tirar da gente, porque a gente é muito carregado de preconcepções, para ouvir o que é percebido, tal como é percebido, no momento que é percebido por quem percebe, para que a gente possa entrar em contato com o fenômeno. Então, olha que desafio, porque muitas vezes no curso de psicologia nós vamos entrar em contato com muitas teorias, muitas explicações, muitas interpretações, né? O que são as emoções, o que são os estados emocionais, o que são os transtornos, o que são os quadros de... E aí a fenomenologia veio dizer, não adianta, se eu vou ouvir alguém e antes disso eu estudei lá as estruturas de personalidade, antes disso eu estudei lá os diagnósticos, ou então eu estudei lá as emoções, eu vou ouvir essa pessoa carregando comigo essas concepções. E essas ideias, explicações, interpretações, teorizações vão atuar como um filtro, interferindo na minha escuta de como aquela pessoa percebe o que ela está sentindo, como aquela pessoa percebe o que ela está vivendo, como aquela pessoa percebe o que ela está sofrendo. Então é um exercício para a fenomenologia, quando a gente pensa a fenomenologia aplicada à psicologia, que a gente consiga deixar de lado as nossas concepções, deixar de lado as nossas memórias, deixar de lado nossas associações, deixar de lado inclusive as explicações e definições teóricas, para entrar em contato com o que é percebido, tal como é percebido, no momento que é percebido por quem percebe, para entrar em contato com a experiência vivida
tal como a experiência é vivida no momento que a experiência é vivida por quem vive. Então a ideia é que a gente olhe para os fenômenos. Não é a situação vivida como um fato que me interessa, mas o fenômeno, como é vivida por quem a vive. Então não é a maçã como um fato, nem o paladar como um fato que aqui me interessam, mas o sabor, a experiência do saborear, o fenômeno. O fenômeno está no entre, na relação, na experiência. E essa é a base para a gente pensar que não adianta nada tentar escutar o ser como se o ser estivesse aqui e o mundo lá. Na verdade, como se o ser fosse um sujeito e o mundo um objeto. Na verdade, nós somos seres no mundo e é aí que está a chave da ideia de fenômeno, que será o tema mais específico da nossa próxima aula. Ok?